Em relação ao que vai ser abordado aqui, eu gostaria que todos que estão assistindo fizessem uma reflexão, olhasse para essa foto, essa imagem, e por 10 segundos tentassem descobrir o que significa essa imagem. Para alguns, sei lá, de repente está olhando através de uma lente, tendo a reflexão de um problema que de repente você não enxerga no dia a dia. E é mais ou menos isso. Só que as pessoas, às vezes, elas vêm muito carregadas de vícios. E hoje a gente está tão atribulado no dia a dia, reunião, telefone, problema familiar, problema na vinda para o escritório, aí chega no escritório, mais reuniões, mais problemas, e às vezes a gente esquece que ninguém nasceu sabendo. A gente aprende, e às vezes você não aprende da maneira correta. E fica difícil se habituar aí num modo que alguém fala, não, não é desse jeito, é assim. Só que às vezes é difícil falar dessa maneira. Então, eu não sou o dono da verdade, eu gostaria apenas que quem está assistindo, que nessa 1 hora e meia, escute o que eu tenho a dizer. Não, a minha experiência, ela fala por si só, eu gostaria apenas que vocês entendessem de novo. Não sou dono da verdade, mas eu vou passar algumas informações de produtividade de grande valia, que pode ser útil para vocês. Depende apenas da quebra de paradigma. Então, assim, só depende de vocês. Não sou aqui não quero pregar nenhum tipo de ideia, mas vocês vão entender que o conceito em geral sempre é ganho de tempo, ok? Ganho de tempo principalmente naquilo que a gente mais perde tempo, que é a criação de mensagem. Então, escutem e, por favor, interajam comigo. Eu gosto de debates, de perguntas aí, que vocês possam sair daqui pelo menos 0,1% entendendo um pouco melhor desse aplicativo que tem tantas informações para nos passar. Antes de falar do Outlook em si, eu vou falar de um tópico que toca a todos nós, que são férias. Todo mundo gosta de tirar férias. E a questão das férias é a seguinte: eu vou passar mais de 50 dicas para vocês. Mais essas 50 dicas, se você levar o pé da letra mesmo, aquela coisa, sabe, bem religioso, você vai ganhar quase 1 hora por dia. Se você começar a computar isso daqui no seu calendário, hein, você vai ter mais ou menos 192 horas por ano. Então, isso, se você quiser tirar férias, gerencie bem o Outlook. É só isso. Tem pessoas que passam o dia inteiro no Outlook. Tem dia que você fala assim, nossa, meu Deus, não saí do e-mail hoje. E parece que você não foi produtivo. Por mais que você tenha trabalhado, parece que você não fez, só andou na esteira, não saiu do lugar. E por quê? Porque e-mail não é um produto que eu tenho que passar o dia inteiro. Eu tenho que, ótimo, trabalhar, usar, me reunir, mas assim, tudo tem o seu limite. E por isso eu gostaria de chamar atenção primeiro para esse caso aqui. Esse eu não participei, eu tenho outros aqui, mas eu não vou mostrar aqui de clientes. Eu vou mostrar esse da Microsoft, porque aqui em cima eu consigo tecer os meus comentários aqui e ter a interação de vocês. A Intel está com aproximadamente 94 mil colaboradores no mundo. Isso daqui foi como se fosse um briefing realizado na Intel, a partir de consultores de produtividade da Microsoft, onde a média de e-mails que um colaborador recebia entre 50 e 100 e-mails por dia. De repente, alguns de vocês já param e falam, opa, 50 e 100? Isso aqui é fichinha para mim. Eu recebo, sei lá, 150 por dia, eu recebo 200 por dia. Mas aí que tá, gente. Vocês vão entender no final aonde que eu quero chegar e falando sobre isso. Os empregados gastavam, em média, 20 horas por semana verificando e-mails. Então, assim, você começar a olhar e falar, 20 horas? Que é isso? 20 horas também, para mim, é fichinha. Eu passo 35 horas, às vezes a semana inteira só verificando e-mail. Então, tudo isso que vocês estão vendo é o padrão de um colaborador da Intel. O servidor computou-se aqui que recebia 3 milhões de e-mails por dia. Aí alguém pode falar, nossa, mas isso é muita coisa. Não. Isso aqui, gente, só para vocês terem ideia, o servidor da Intel recebia 9 milhões de e-mails por dia. Só que 3 milhões eram válidos. 6 milhões eram spam, lixo eletrônico. Então, só para vocês verem quanto spam entra numa empresa. De repente, se você receber um ou outro, fique tranquilo, porque no servidor está chegando centenas, milhares de e-mails inválidos ali. Os VIPs, essa é a quantidade de e-mails que eles falaram receber, e isso é um percentual que eu gostaria de chamar a atenção, porque às vezes, isso daqui, gente, é um percentual muito alto.
para alguns. E para alguns também é muito baixo. Só que se eu parar para mostrar para vocês quantos e-mails eu apago por dia, eu apago na média de 40 e-mails por dia. Eu apago, eu. Então, assim, eu não sou... Sim, Rodolfo. Eu apago e-mail... Sim, sim. Ok. Tá, eu vou refazer aqui a pergunta do Rodolfo, porque o pessoal está assistindo, não deve estar escutando. O Rodolfo está falando assim, ele não consegue apagar e-mail, né? Ele está entendendo o apelo aqui, ele joga para uma pasta para depois analisar. Mas assim, Rodolfo, você vai até o final, você vai entender o motivo que eu apago o e-mail aqui. Por que eu apago em média 40 e-mails por dia, tá? E, gente, isso daqui, a Intel perdia um bilhão de dólares por ano. É muita grana? É muita grana perdida, mas não é só com mensageria. Com o tempo, com a infra, com o produto em si, com as pessoas que não podiam fazer outras atividades, ficavam respondendo a mensagem, enfim. O que, que a gente sofre com isso? A sobrecarga de mensagens, ela é benéfica, aliás, ela é maléfica em todos os seus graus. Não tem um benefício que eu posso falar para vocês que sobrecarga de e-mail trouxe. Nenhum. Então é tudo que eu vou falar daqui é ruim. Então, assim, primeiro, fragmento do seu trabalho. Você está trabalhando, daqui a pouco chega aquele pop-up. Quando chega aquele pop-up, para algumas pessoas acabou o dia. Dependendo do assunto que tem naquele pop-up, para tudo. Você já esquece, clica ali e pronto. Ou você responde, você encaminha, você sai para a reunião, você vai fazer qualquer outra ação. E aquele trabalho que você vinha desenvolvendo, salva o seu Word, salva o seu Excel, salva o seu PowerPoint, acabou, você não mexe mais. Pelo menos naquele momento. E quando você voltar, o seu foco, a sua ideia que você estava criando no início, já não é a mesma atenção. Então, assim, fragmenta o seu trabalho, você perde tempo com isso, porque ir e volta, você consegue digitar 2 linhas, daqui a pouco chega um outro e-mail, você para de novo. Então, perdeu de novo ali a concentração, o tempo e com isso dinheiro. Vocês devem conhecer alguém hoje aqui dentro da empresa que tenha mais ou menos esse papel que vocês estão vendo. Uma pessoa barrotada de... não consegue dar conta. Todos vocês, inclusive quem está conectado, conhece alguém que está presente ou que trabalha com você, que mora com você, que vive no seu círculo aí familiar ou profissional, que de repente recebe muito mais coisa do que consegue tratar, gente. Mas isso já é vou falar para vocês que é uma doença do nosso século. Infelizmente, a gente recebe informações hoje. Vocês têm um novo, digamos assim, um novo demônio, né? Um novo diabo. Qual é? O WhatsApp. Tem chefias cobrando informações pelo WhatsApp. Então, assim, é correto? Não sei, não sai nenhuma cartilha disso ainda, mas eu já vou de antemão falar que não. Porque, assim, formalidade, a gente conhece desde sempre, que é o e-mail. Você quer formalizar alguma coisa? Você não vai formalizar pelo WhatsApp, você vai formalizar pelo e-mail. Então, cabe a você definir métricas se você quer ser incomodado pelo WhatsApp ou não. Então, durante o seu trabalho, se você quer ser incomodado pelo seu e-mail ou não, pelo seu celular, pelo seu ramal, pelo seu chefe, por quem quer que seja, cabe a você. A palavra não, às vezes, ela é muito difícil de ser dita, mas cabe a você, sempre você decidir o momento oportuno de dizer o não. Então, com isso, eu vou deixar isso daqui para você, tá? Garanta suas férias é uma pesquisa registrada essa daqui. Depois, por caso, eu mostro para vocês. Isso aqui está na internet. Em média, gastamos apenas 3 minutos numa tarefa sem ser interrompido. E como eu disse, inclusive pelo WhatsApp, tá bom? As pessoas acessam muito o Outlook. Tem gente que bate aquela carência, do nada o cara dá um Alt Tab aqui, ó. Ele vem para cá. Ai, não chegou ainda. Minimiza. Aí, inconformado com a não chegada do e-mail, ele clica lá no enviar receber. Ah, não, deve estar quebrado isso, deve estar desconectado. Ah, a gente está com problema na rede hoje. Será que o wireless caiu? Porque bate aquela carência afetiva de mensagens. E você fala, meu Deus, mas como assim? Em 10 minutos eu não recebi nenhum e-mail, sabe? Bate aquela coisa, aquela necessidade, por quê? Todas as vezes você está vindo aqui, você está respondendo, você está indo para o seu calendário, você está criando uma nova mensagem. E isso é crítico, porque leia isso daqui. Isso é real. Você chega na empresa, um Einstein, você sai daqui um Shrek. Tá? Então, isso geral, gente. Isso não é uma pesquisa registrada. Inclusive, tem mais 2 pontos dessa pesquisa muito pesado. O segundo ponto é o seguinte:
Se você tem uma noite de insônia, você perde 6 pontos de QI. Você já vai para o trabalho 6 pontos de QI menos, tá? Já vai deficitário nessa questão. E se você, agora a terceira parte mais complexa da pesquisa, por favor, me entendam, tá? Se você fumar maconha, você perde 3 pontos de QI. Eu não estou estimulando ninguém a nada, pelo amor de Deus. Entenda o que eu estou dizendo, tá bom? Eu estou dizendo que o e-mail é tão prejudicial quanto drogas. Quer dizer que se o cara fumar maconha, tiver uma insônia e ir trabalhar o dia inteiro, verificar o e-mail, pronto, esquece, né? Ele sai o homo sapiens, né? Do trabalho. E para finalizar, a gente gasta mais tempo lendo e respondendo e-mails do que... Agora, tá, entendi. Bom, com isso, o que está indo pelo ralo? Nossas férias. E eu já conheci pessoas daqui de dentro que tiraram férias para ler mensagem. Isso é triste. Então, que isso não aconteça com nenhum de vocês. Por isso, eu vou passar essa regrinha aqui. No inglês, é chamado de regra dos 4Ds, dos 4Ds. Só que, de novo, sempre vai depender de você. Opa, acho que eu estou com problema de conexão aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Não caímos, não. Então, beleza, ter caído aqui a conexão. Essa regra, ela foi tirada num livro chamado Take Back Your Life. O livro está lá em cima da minha mesa, quem quiser folhear depois, não tem problema nenhum, quem quiser procurar no Google depois, Take Back Your Life. E o restante do título continua, With Microsoft Outlook. Ou seja, é um livro para você ter a sua vida de volta com o Outlook. E como? Primeira coisa, gente, já começa com a palavra mais forte, delete. Como assim? Você vai chegar pela manhã aqui, vai olhar para sua caixa e falar assim, esse e-mail, um exemplo, tá? Esse e-mail é desnecessário, Del. Esse e-mail é desnecessário, Del. Esse e-mail é desnecessário, Del. Você vai começar a analisar, mas, peraí, Marco Aurélio, por que sua caixa, eu sei que para quem está vendo aqui no projetor está muito claro, mas só para entender, esse e-mail tem uma cor, esse é um azul petróleo aí, sei lá, esse é um cinza, tá? Quase não aparece, tá vendo? Ó, só quando eu clico em cima, quase não aparece, por quê? E-mail com cópia, para desestimular minha leitura. Então já fiquem sabendo, quem me manda e-mail com cópia, eu não respondo. E-mail com cópia é mais ou menos assim, é proibido clicar no responder. Se você quiser que eu responda, coloque meu nome no para. Agora, e-mail que eu recebo no campo para, tá aqui, ó. É um e-mail na cor verde. Então, se eu recebi na cor verde, coloquei essas configurações para destacar no meu Outlook. Tá? A única coisa, por exemplo, as pessoas podem escolher outras cores? Pode. Cada um usa a sua cor. Não estou usando o verde porque eu sou palmeirense, nada disso. É porque o azul aqui, se eu usasse, entraria em conflito com as cores do Outlook. Por isso que eu usei o verde nesse exemplo. Mas isso que vocês estão vendo já facilita muito, porque esse e-mail aqui, eu sei que eu estou no para com outras pessoas. Prioridade dele, 2. Prioridade desse daqui, 1. Prioridade desse aqui, menos 45. Sei lá. Por quê? Esse e-mail é aquele que eu vou ler no final do dia, se eu tiver de bom humor e se eu quiser ler. Porque é o e-mail com cópia. Eu não vou me estressar com e-mail com cópia. Na boa, não vou me estressar. Então, assim, e se o cara cobrar e não sei o quê? Não, cobrou errado. Vai ficar lá. Mas o telefone vai tocar. E eu vou falar que ele mandou e-mail errado. Pronto. Então, quer me cobrar? Inclusive, as pessoas hoje, elas não dão devido valor para o e-mail nessa questão pelo seguinte. Eu só posso ser acionado juridicamente num processo legal se o meu nome estiver no campo para. Eu já participei de algumas audiências pela Microsoft, onde as pessoas convocadas para o tribunal estavam no campo para. As pessoas com cópias sequer eram convidadas. Então, assim, gente, por esse motivo, eu não... Se eu começar a rodar minha caixa aqui, eles vão ver que no dia de ontem, a quantidade de e-mails que eu recebi, a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e-mails, só que assim, eu apaguei 30. Poxa, mas como assim? Você ficou com 9 e apagou 30? Então, por hora, ainda ficaram esses. Mas até o final do ano, que todo final do ano, todo 31/12/2015, por exemplo, eu vou fazer uma virada aqui e eu vou zerar, não zerar totalmente, mas alguma coisa eu sei que vai ficar pendente para o próximo ano. Mas assim, eu sempre diminuo consideravelmente a quantidade de e-mails que eu tenho. E eu deixei para fazer uma brincadeira com vocês aqui, durante essa apresentação, que é a seguinte. Para não apagar o e-mail e falar assim, não, vou apagar esse e-mail da Edna, vou apagar esse e-mail da Patrícia. Não, não é assim. Você tem um botãozinho mágico chamado limpar. E esse limpar tem um outro mágico aqui chamado limpar pasta e subpasta. Eu não vou assim na raiz falar, vou apagar o e-mail X. Não, deixa que ele apaga para mim. Mas como assim?
ele me dá a seguinte mensagem: todas as mensagens redundantes na pasta atual, ou seja, eu estou no meu inbox, e nas suas subpastas, que de repente, porventura, as pessoas criam subpastas dentro de alguma pasta, serão movidas para a lixeira. Então, o que é mensagem redundante? Eu mandei um e-mail para o Paulo Silveira, beleza, Paulinho. Aí o Paulinho respondeu. Aí eu mandei outro, aí ele respondeu. Aí durante isso entrou, sei lá, entrou o Rodolfo na conversa. Aí daqui a pouco entrou também a Mayara. Aí a conversa foi rolando. Tudo bem, 15 e-mails depois, terminou o assunto. O que esse recurso vai fazer? Ele deixa a 15ª mensagem apenas, com todo o histórico completo, e as outras 14 ele manda para o inferno. Ele não quer nem saber. Ah, mas e se tiver anexo? Anexo ele não apaga. Ah, mas e se de repente o Rodolfo entrou na 5ª conversa? Ok, ele mantém a 5ª e a 15ª. Pronto. As outras, ele é sempre assim, gente. Ele vai procurar tudo que é igualzinho, que é redundante, ele apaga. Eu não preciso fazer um pente fino. Então aqui, eu gostaria que vocês percebessem, eu vou clicar no botão limpar pasta, tá limpando, tá? A minha inbox. Eu deixei para fazer isso no dia de hoje. Eu me contive, ó, alguma coisa diminuiu. E eu tenho aqui a quantidade, como vocês podem ver, a quantidade de e-mails na minha caixa, só que sabe quantos estão esses e-mails? Exatamente, acho que de dois anos, 2 anos e meio, quase 3 anos é a quantidade desses itens aqui. E isso, todo final de ano, ele chega nos 400, 500 e-mails. É mais ou menos assim. E aqui vai aumentando, e eu vou fazendo essa limpeza sempre, até o final do ano, que eu vou realmente zerando aquilo que eu não necessito mais. Se eu for para minha lixeira e clicar aqui e mostrar para vocês, botão da direita do mouse e propriedades, eu tenho o tamanho da pasta. A minha lixeira está com 165 MB e se eu mostrar o número de total de itens, a minha lixeira agora tem 2.130 e-mails excluídos. E não só eu tinha apagado, como o próprio recurso apagou. Eu vi mensagens e não tem por que eu guardar aqui. O que eu faço? Eu não uso isso daqui como meu backup. Eu clico com o botão da direita e vou esvaziar a pasta assim, sem cerimônia. E eu sinto um alívio no meu coração quando eu faço isso. Eu falo, nossa, sério? Mas então, Rodolfo, eu fiz aqui a limpeza daqueles itens desnecessários, que é exatamente esse primeiro D aqui, ó. Aquilo que é irrelevante, não vai manter no 0 a 0 a minha vida profissional. Eu não perdi, garanto a vocês, o que eu apaguei, eu não perdi zero em reais, se fosse computar. Tá bom? Não perdi nada em dinheiro. Então, é vocês que têm que fazer, primeiro, e na sequência, você fala, olha, será que eu tenho que mandar esse e-mail com cópia? Ah, mas como que eu destaco quando é para ficar verde, com cópia ficar em cinza? Eu vou mostrar para vocês assim que eu explicar as 4 regras. Então, essa é uma que eu já faço logo pela manhã, já para limpar aquilo que é relevante. Na sequência, fica o que é relevante. O que é relevante, eu vou fazer o seguinte, tem uma bifurcação aqui. É relevante, mas não sou eu que vou resolver. Ah, eu vou indicar isso daqui, olha, esse assunto você vai encaminhar, que é o segundo D, que a gente chama de segundo D, o delegate, né? Eu vou encaminhar isso daqui para a Estela. Então tá bom, encaminho isso daqui para a Estela vai tomar ação daqui para frente, que é, digamos assim, é filho dela. Ela que vai tomar ação e tira aquilo da minha alçada, tira aquilo da minha responsabilidade. Agora, é relevante, mas é para mim, o que eu vou fazer? Eu tenho um pequeno entrave aqui. Recebeu o e-mail no campo para, ficou na cor verde, como eu mostrei para vocês. Vocês conseguem atender em 3 minutos? Então, assim, você lê o e-mail e você consegue atender quase que imediatamente, show de bola. Atenda. Mas assim, ou você tira o e-mail da caixa, ou você move para uma pasta, ou você apaga. Pronto, seria assim. Ah, não, mas ele tem que ficar aqui por enquanto. Ok, deixe na caixa, mas já pensando. Está finalizado, em algum momento esse e-mail vai desaparecer. Ah, mas o e-mail tem um contrato. Ah, boa. Ah, o e-mail tem um contrato, tem um prazo, informações do fornecedor, informações de valores, que você de repente tem que manter, ok, mantenha. Esse é o e-mail importante. Mas pelo menos você já resolveu. A pior coisa que tem é quando a gente manda um e-mail para uma pessoa, você aguarda 3 minutos, nada. 1 hora, nada. Aí você não recebe ausência temporária, porque quando recebe ausência temporária, é um álibi. O cara tem um salvo-conduto. Ele pode responder o e-mail no prazo da ausência temporária. Isso daqui eu não posso cobrar dele. É garantido por lei. Ele está ausente.
Está viajando, está em alguma convenção, enfim, a ausência temporária, gente, é o salvo-conduto de todo mundo aqui. Por isso que, quando eu tenho um evento que eu habilito a ausência temporária, assim, olha, se eu responder no horário do almoço, ok. Mas se não, me aguarde só no final do dia, que eu também não sou duas pessoas. Então, eu tenho que aguardar ali aquele prazo legal vencer, pelo menos. Tá? Então, durante a ausência temporária, não posso cobrar ninguém. Agora, não recebi a ausência temporária. Aí eu aguardo 1 hora, nada. 2 horas, nada. Poxa, o que está acontecendo? E eu não recebo nenhuma mensagem do tipo assim, ó. Fulano, eu não consigo te atender agora, mas amanhã eu vou te atender. Eu não consigo vislumbrar isso ainda nas empresas. Essa necessidade sabe, do cuidado com o cliente. Então, assim, digamos, como se fosse comparar um pós-venda. O cara, na hora de vender, promete mundos e fundos, mas quando vende, cadê o pós-venda? Então, isso aqui é um pós-venda. Então, você mandou e-mail para a pessoa, aguarda um retorno ansioso, mas, assim, de repente espera 1, 2, 3 dias para ter um retorno. Poxa, tem alguma coisa errada aí. Então, quando você não conseguir atender, por favor, habilite o differ. O que é o differ? É o quarto D. O quarto D é aquela sequência assim, ó. Eu não estou de ausência temporária, eu não consigo atender agora, mas eu tenho que dar um retorno para o Rodolfo até o final da tarde. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o e-mail aqui bonitinho. É esse e-mail? É. Para o botão do mouse aqui em cima da bandeirinha, com o botão da direita, e aí eu tenho adicionar lembrete. Ah, não, Marco Aurélio, sabe o que eu faço? Eu abro o e-mail, vejo que não vou conseguir atender, eu clico com o botão da direita e marco como não lida. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Marcar como não lida não está nos autos. Não consta nos autos do processo. A dica é, se você deixar como não lida, sem querer querendo, uma hora ou outra, você acaba clicando na mensagem, abrindo ela e de novo, não, caramba, abri sem querer, marcar como não lida. Você fica naquela guerra o dia inteiro colocando e-mail como não lida. Agora, você estabelecendo um prazo, isso não é procrastinar. Isso não é empurrar com a barriga. Isso daqui é você colocar uma meta falando, ó, a minha palestra termina às 11h30, então eu só posso responder isso aqui, inclusive vou fazer no e-mail do Paulinho, adicionar lembrete, pronto. Responder isso para mim mesmo, após a palestra. Pronto. Esse é um texto para que, quando disparar na tela, eu saiba do que se trata. Então, pronto. 11h30 termina a palestra, vai aparecer esse lembrete para mim, eu vou responder para o Paulinho, todo mundo vai ser feliz e ele vai receber a resposta dele 1h30 depois. Mas por um motivo justo. Eu até explico, ó, desculpa, estava em palestra, estou te respondendo agora. Gente, isso aqui já entra na minha lista de tarefas aqui, ó. Se vocês olharem, eu deixei algumas tarefas em vermelho para vocês verem que são tarefas atrasadas, ok? Eu tenho tarefas que vão vencer ainda hoje, que é essa, interno, apresentação da área, então deve estar em algum lugar aqui. Interna apresentação da área, deve ser essa mesmo, né? Aqui, ó. Interna apresentação, é ela mesmo, da área, é essa daqui. Então ela vai disparar 11h30 como se fosse um lembrete de reunião. Eu vou abrir, vou responder e pronto. Aí eu clico nesse carinha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele vai fazer um check. Deixa eu ver se eu tenho alguma com check aqui para mostrar para vocês. Bom, eu vou fazer em uma qualquer. Ó, habilitei. Aí finalizou, eu clico, pronto, ele fica com esse check. Isso indica, é um álibi, inclusive, ó. Acompanhar a data de conclusão. Na quarta-feira, tal, foi concluído. Então, isso daqui, se alguém fala assim para mim, não, Marco Aurélio, mas você não realizou aquele e-mail. Opa, eu encaminho isso aqui para a pessoa, ele vai ver que tem, ó. Foi feito, sim. Então, o texto que ele tem escrito lá, que é responder após a palestra, a pessoa até recebe aquilo. Não tem como ficar burlando aquela ação. Então, gente, isso é que às vezes a gente esquece de ter esse cuidado, essa primazia no uso da mensagem de resposta com a pessoa. Se você tiver esse mesmo cuidado, a pessoa vai ter o cuidado com você. Quando você mandar um e-mail, você vai até estranhar, falando, nossa, mas que gostoso receber esse calor humano pelo e-mail, essa recíproca. A pessoa não pôde atender, mas ele me deu uma resposta, ele me deu um respaldo, ele falou que me atende tal hora, ele falou que me atende amanhã, mas faça isso. Se funcionasse 100% assim nas empresas, o e-mail seria a melhor ferramenta que vocês possam imaginar. Oi? Sim.
Ok, Coloca um prazo de 4 horas para dizer ou para resolver, tá, ou quando entrar para resolver. tá, Interno, podem, ok. demorado, tem prazo maior. Então, O Rodolfo, cliente mundo, isso está velho. então, aí que tá. Essa resposta teria que ser um pouco mais ágil. Acho que 4 horas, exceto, como eu disse, nas exceções que eu falei aqui, mas se o cliente mandou e-mail e você responde quase que bate pronto, e o e-mail, o seu nome está no campo para, e você deu o retorno para ele, o cara fala, meu, quer resolver alguma coisa com o software? Manda um e-mail pro Rodolfo. É o cara que responde e-mail assim, firme. Você ganha credibilidade sem você fazer nada, de boca fechada. Só de responder e-mail no cara no prazo ali. Tipo, mandou 5 minutos, 10 minutos, Rodolfo respondeu. O cara mandou, Rodolfo. Aí você viu que o assunto vai alongar, o que você faz? Pega o celular. Ô, cliente, tudo bem? Olha, eu vi seus e-mails. Ah. Por quê, gente? Se eu tentar, que nem tem um cliente aqui, acho que tá nos e-mails aqui para baixo. Tem um cliente eu falei para ele, eu dei todas as deixas, porque eu vi que o assunto estava se alongando muito. Em 8 e-mails, ele fazia uma pergunta no e-mail para mim. Eu respondia a pergunta, ele caía a resposta lá e respondia de novo. E aí esse assunto? E esse? Então eu falei, olha, fique à vontade para me ligar. Aí no outro e-mail eu coloquei, fique à vontade para me ligar no celular, tipo, dando toda a abertura para o cara me ligar para resolver o assunto. Literalmente o cara não quis resolver. Então é aquelas pessoas dependentes de e-mail, gosta de receber mensagem. O que eu fiz? Coloquei o cara em stand-by. Sorry. Não dá. Eu não consigo responder muito e-mail. Então, assim, respondeu, sei lá, 4, 5, meu, parou já no nível de produtividade e parou por quê? Você quer resolver? Resolve por telefone. Porque se o assunto vai delongar muito e-mail, gente, ninguém merece. O cara fazer uma. Ah, mas e a versão 2013? Aí eu respondo a versão 2000. Ah, mas e a versão 2010? Por que que no e-mail só não colocou? E a versão 2010 e 2013? E dentro do Excel? Mas, sabe, já faz as perguntas, ó, número um, não tem problema, na hora da resposta do e-mail, eu vou pegar a resposta e colocar, ó, número um é isso, número dois é isso, e assim por diante. Deixa eu ver que pergunta que nós temos aqui. Todas as perguntas que tiverem para o percentual, repete aqui para o pessoal online saber do que se trata. Não, por enquanto só foi a solução final aí, ô, Niara. Não teve nenhuma pergunta por enquanto, não só. A gente finalizou aqui assunto que tinha sido perguntado inicialmente da parte de apagar e-mail, de guardar e-mail, essas coisas. Gente, alguma dúvida sobre esse conceito de 4Ds aqui? Se vocês presentes tiverem, se o pessoal que estiver online tiver com alguma dúvida, por favor, pode opinar, pode perguntar. Isso daqui não, mas eu não consigo apagar de imediato. Ok, ao longo do dia você faça esse D. Mas tudo isso daqui vocês têm que fazer ao longo de todos os dias. Todos os dias. E você fazendo a primeira vez é estranho, a segunda vez é estranho, a terceira vez é estranho. Daqui a pouco o seu cérebro se habitua. Você não vai conseguir deixar uma caixa grande. Vocês, é padrão, não é porque, gente, de novo, nós temos 50 GB com Office 365, nós temos 50 GB para usar. Não é porque eu tenho uma Ferrari, eu vou me matar no primeiro poste a 350 por hora. Não é assim que funciona. Né? Então, pô, eu tenho 47 gigas, ponto 100. Se eu falar para vocês que esse 47,6 está fazendo quase que aniversário, ele não altera o meu valor aqui. Ele não muda. Por quê? Praticamente não deixo. Eu acho já exorbitante. 3 anos e meio de mensagens. Ah, mas você não cria pastas, porque vocês vão olhar à minha esquerda, que eu quase não tenho pastas. Eu tenho sim. Quer ver a pasta que eu tenho? Tá vendo o Office Online? Olha só, vou dar um clique. Olha que pasta é essa. A conexão aqui está um pouquinho carregada hoje, então só um pouquinho de paciência. Mas eu cliquei no Office Online, vocês vão ver que ele não vai mostrar e-mail e ele acessou a internet. Ué, como assim? Acessou uma pasta dentro do Outlook que acessa a internet? É. Uma pasta dentro do meu Outlook que acessa o Google. Qual o problema? Então, eu venho aqui, eu faço uma pesquisa. Eu quero pesquisar o blog chamado Dicas do Aurélio, fazendo um merchan meu aqui. Pronto, achei. Tá, eu consigo navegar aqui dentro? Consigo, normal. Mas e se eu quiser fechar a conexão da internet? Clica lá, em qualquer pasta sua normal, você voltou. Agora, a dica do Office Online que eu ia falar, e por que eu uso isso, é o seguinte. Eu cliquei na pasta,
Tá vendo um botãozinho aqui embaixo chamado normal, ó? Normal e tem o leitura. Se eu clicar em leitura, ele esconde os dois painéis, à esquerda e à direita, e eu ganho um tempinho mais para navegar. E se eu clicar aqui no entrar, eu vou acessar minha nuvem da CompSoftware. Então ele vai pedir para mim, eu cliquei aqui no entrar à direita superior, ele vai pedir o meu login. Eu posso tanto colocar o meu Hotmail como o e-mail da CompSoftware ou da Itbreak, que eu também tenho. Então, deixa ele perguntar a caixa aqui para mim, ele carrega o site normal, vocês vão perceber, ó. Opa, tô achando muito estranha essa tela, mas eu vou continuar. Tá, com BR. Não. E sabia que tinha alguma coisa errada. Peraí, eu acho que sem querer querendo, eu devo ter clicado em alguma pasta ali. Vou voltar para o modo leitura, para ver se é isso mesmo. Aqui tem uma dica bacana para falar para vocês sobre isso, e já é uma dica do Office 365. Inclusive, para quem está conectado, de repente, que não conheça o Office 365, tem uma brincadeira muito bacana aqui que eu vou mostrar, principalmente na parte de anexo. Ele vai agora. Não, tem alguma coisa estranha. Pode ser a internet. Puxa vida, justo. Opa. Agora acho que vai. Agora sim. Algumas pessoas têm alguns mitos em relação ao uso do OneDrive. O OneDrive nada mais é do que o seu HD portátil. Então, quando eu deixo aqui conectado, e agora eu vou expandir de novo para o modo normal, eu deixei conectado o meu Office.com, né, o meu Office Online, eu vou deixar aberto a tela do meu OneDrive. E com isso, olha, estou mostrando as pastas para vocês. Ele vai abrir o meu OneDrive normal, tá? Como se nada tivesse, como se tivesse exatamente com o Internet Explorer, Firefox, o Google Chrome aberto. E pronto, estão aqui, meus documentos e tudo mais. De repente, eu preciso mandar alguma coisa por e-mail. Mas eu sempre vou lá num novo e-mail, anexar, sei lá, o processo que vocês usam para anexar. Mas eu estou com o meu OneDrive aberto no meu Outlook. Eu não poderia aproveitar disso a meu favor? Eu poderia. Imaginando que eu fosse colocar um anexo que está logo aqui. Então, se eu fizer o seguinte, ó, tá vendo que eu estou clicando aqui numa apresentação, nesse documento, eu posso arrastar ele. Sei lá, vamos arrastar para o palestras. Vamos arrastar para palestras, vai. Arrastei para a pasta, tá? Um anexo daqui, eu arrastei para cá. Tudo bem? Muito bem, o que será que aconteceu? Bom, vocês podem perceber que ele está aguardando uma solicitação aqui, ele faz como se fosse um download desse documento para dentro da minha pastinha de palestras. Você sabe que pasta só contém e-mail, não contém documento Word, Excel, PowerPoint, nada disso. Aqui é só e-mail. Agora, quando eu faço esse processo, estou esperando aqui para ele fazer a cópia na íntegra. Vou aproveitar, se aquele for muito grande, eu já vou aproveitar, vou deixar outro fazendo ao mesmo tempo. Palestras. Pronto. Vou pegar um do Word aqui, que eu sei que é pequenininho. Tomara que tenha feito. Eu vou clicar aqui, então, palestras. E, ao clicar, eu tomo uma surpresa que eu tenho um documento do Word e um documento do PowerPoint em forma de e-mail aqui. Só que está escrito assim, ó, documento e apresentação, o nome do anexo, né? Eu abro qualquer um dos dois, e quando eu abro, aqui esse documento acho que era vazio mesmo, tá? Mas a apresentação acho que deve ter alguma coisa aqui dentro. Quando eu abro a apresentação, de azar nos dois. Mas imaginando que, não sei se vocês perceberam,
ele já abre imediatamente. É como se a minha informação ali que eu arrastei, o meu anexo, ele é exibido numa forma de mensagem. Pode ver que até o e-mail, ele já, na hora, já finaliza ali a apresentação, tá vendo? Como se abrisse direto. Ah, mas se eu quisesse encaminhar para alguém, encaminha. Ó, encaminha. Já entra como um anexo a ser encaminhado. Então é um processo que, de repente, é diferente, de repente a gente nunca usou dessa maneira, mas é um pensamento diferente. Você pode, direto do seu OneDrive, arrastar um anexo para cá, para uma pasta, e usar a seu favor, tá bom? Como que faz isso? Como que eu coloco uma pasta aqui acessando a internet? Você cria uma pasta, então, botão da direita, nova pasta, coloca o nome que você quiser. Ah, eu quero colocar, então, como Comp Software. Tá bom. Comp Software. Muito bem. Eita, entrou tudo que não deveria ali. Renomear. Pronto. Feito. E aí você vai com o botão da direita sobre essa pasta e vai em propriedades. Em propriedades ele tem assim, ó, homepage. Pode reparar que já tem. Aí você coloca o endereço completo. http //. Só que assim, gente, geralmente os sites não estão preparados. Eu não sei se o da Compusoftware está, não sei, tá? Não vou querer testar isso também. Mas geralmente o endereço, para ele não ficar aparecendo o erro do script, eu geralmente coloco assim, https, só para entrar no modo seguro. E aí sim, // www.compusoftware. Aí você põe o site que você deseja aqui. Então pronto, coloquei. Tá bom? Mostrar homepage por padrão para essa pasta, você habilita isso. Tem que habilitar. Senão, não funciona. E toda vez que eu clicar aqui, vou clicar em OK apenas. Ele já sei, ó. Não, mais informações. Vou tentar mais uma vez. O site. Então tá bom. Ele não vai com a letra S. Ele deve ir sem a letra S. Eu queria o HTTPS, tá? Só a letra S de segurança ali. Vamos tentar de novo. Clico fora. Vamos tentar mais uma vez. E Comp Software. 2 dias depois, nós temos acesso. Ó, essa mensagem que eu falei para vocês. Tá vendo que tem um erro de script aqui? Então, geralmente eu clico sim, sim. E se eu vejo que isso é constante, ele está carregando ainda. Ele carrega a primeira vez, depois não dá mais. Geralmente não dá mais. Mas, se ele continuar acontecendo isso, ó, eu vou lá naquela pastinha e coloco a letra S. Só se ele realmente não for, estiver desligado essa parte, ó, está. Não adianta, a letra S não vai. Enfim, eu vou ter que conviver aqui, se fosse para colocar esse site, com o erro de script. Depois ele fica normal. É só no início, até ele carregar o site inteiro, ele começa a dar erro de script. Agora, para que eu poderia também usar essa pasta? Como se fosse uma pasta copy. Como tem pasta copy? Eu pego o e-mail, está em palestra. Eu peguei esse e-mail aqui da Ed. Muito bem. Eu posso pegar esse e-mail e arrastar para Comp Software. Pronto. Só que quando eu clico em Comp Software, o que ele faz? Ele acessa o site da Comp Software. Ele mostra o e-mail. Ah, mas e aí? Botão da direita, dentro dessa pastinha aqui. Ali. Botão da direita, propriedades. Eu desligo a homepage. E aí, quando eu dou um OK, eu visualizo os e-mails que eu arrastei ali. Entendeu? Como se fosse um cofre, algo confidencial. Aí, entendo, né? Sempre pelo lado profissional, tá bom? Eu não quero mais, não quero que, né, de repente desapareça. Vai lá de novo, é só ligar o checkzinho. Ligou, vira o seu cofre, ó. Ligou o homepage, mostrou isso aqui, já era, não aparece uma. Mas o e-mail tá lá. O e-mail fica escondidinho, só você sabe. Tudo bem? Boa, por favor. Funciona muito bem, já fiz em alguns gerentes de conta aqui. Opa, show de bola. Funciona bem. Pode testar. Dynamics, funciona. Pode testar aqui, bem bacana. Bom, gente, então essa é a regra dos 4Bs que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou passar de um outro assunto aqui, que é, todo mundo fala assim, eu recebo muita mensagem. Será que existe receita para isso? Existe. Fácil. Uma receita que eles vão ficar, assim, até falar, sério, não é possível. Mas eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, agora ainda não, tá? Vou deixar mais para o final. Guardar segredo disso daqui. Categoria. Eu não sei se todo mundo usa categoria, mas eu geralmente nos meus e-mails, eu coloco categoria, pelo menos os principais. Então, se eu vier aqui no meu inbox, vocês vão ver que eu tenho alguns e-mails, tal, mas
Botão da direita do mouse aqui em cima e categoria, cadê? Categoria aqui, ó. Se eu uso categoria e fecho os meus e-mails, fecho o que eu falo é aqui, ó. Categoria nenhuma, categoria advisor, categoria com software, categoria palestra e Tenaris. Foi um projeto bacana aí que aconteceu no ano passado. Gente, isso daqui que vocês estão vendo, ano passado não, foi esse ano. Tenaris, 8 de maio. O que vocês estão vendo aqui são categorias. E cadê os meus e-mails da pasta? Sumiram. Ah, mas como assim? Por isso que eu não uso pasta. Porque quando eu preciso, eu fecho por categoria. É simples assim. Então, por isso que você não trabalha com aquele. Nossa, mas eu tenho tanta pasta, então. Eu não consigo. Cada um, cada um. Se você se habitua bem com a parte de pastas, ok. Não é das práticas mais recomendadas. Você ter uma pasta ou outra ali, legal. Mas tem pessoas que criam um Windows Explorer aqui. Tem mais pasta do que o Windows, né? Os PIS tem 32 no Windows. Aí não dá, gente. Aí não rola. Agora, você tem uma pasta ali para organizar, colocar uma informação, outra. Agora, qual que é o problema de ter muita pasta? É que esse carinha aqui, ó, esse, chamado de pesquisa, vira uma lentidão dos internos. Você não consegue quase trabalhar. E sabe por que que isso daqui está lento? Porque ele, na hora da indexação das pastas, fechou o Outlook, abriu o Outlook, ele de novo gera a indexação das pastas. Por isso que demora. Então, assim, você quer ter uma velocidade maior? Quer perguntar, Rodolfo? Sim. Tá? Essa teoria eu coloco um ponto. Ok. E aí vai. Eu quero praticar no 2014. Tá. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, gente. O Rodolfo, na hora que ele faz a pesquisa, às vezes a pesquisa não vai só na pasta que ele está, ela vai abrangente, vai pesquisar em enviados, lixeira, enfim, vai pesquisar em todo lugar. Como que a gente faz para deixar essa pesquisa assim concentrada só naquilo que a gente deseja? Vou clicar de novo fora, porque de repente alguém não captou a ideia, ó, vou clicar, sei lá, aqui no nenhuma, perdi o foco. Pode ver que as minhas guias aqui voltaram ao normal. Quando eu clico aqui na caixa de pesquisa, ele abre uma barrinha de pesquisa. Então, todas as caixas de correio, caixa de correio atual, antes da pesquisa, eu já tenho que escolher aqui, ó. É só de agenda? Não, não é só de agenda. Não é só, porque aqui ele vai pesquisar agenda, tarefa, contato e e-mail. Esse cara aqui, na pasta atual. Subpastas, só nas subpastas do inbox. Pasta atual, só no inbox. Então, de repente aqui, Rodolfo, se você tem lá e-mails resolvidos 2015, você clicaria aqui, antes de qualquer coisa. Porque se você primeiro digita, para depois você clicar, já foi, começa de novo. Porque ele já começou o motor de indexação. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu tenho que escolher esse filtrinho. Escolher esse subfiltro aqui, aí você pode fazer que você vai ver que funciona e muito bem, e muito rápido, só naquilo que você quer. Exatamente. Essa é a sacada. Agora, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante é isso aqui, ó. Quem que é a pessoa que me mandou e-mail? Porque é diferente, ó. Olha só. Rodolfo. Olha o tempo. Apareceu aí, beleza, apareceu. Olha a quantidade de e-mails que vocês estão vendo, tá bom? Vamos fazer de novo? Olha a brincadeira agora. Clico, aí eu digito, Rodolfo. Qual a diferença? Vocês viram que apareceu só e-mail do Rodolfo? Não é aonde o Rodolfo estava copiado, que encaminhou, que veio na lista, que foi no e-mail do marketing, não. Só o que o Rodolfo originou. Ó, tá aqui. Então, gente, essa pesquisa, antes de iniciar, você escolhe aqui em cima. Ah, não, mas espera aí. De novo. É do Rodolfo? É do Rodolfo. Tá bom. Opa, errei. Qual que é do Rodolfo? Com o anexo. Ah, então se eu clicar aqui, são só os e-mails dele com anexo. Então, assim, gente, por aqui eu vou brincando, ó. Eu vou mexer. Ah, mas é do Rodolfo dessa semana. Não tem nada. Ah, mas é do Rodolfo desse mês. Não tem nada. Ah, é do Rodolfo deste ano. Tem. Então, assim, por aqui você vai brincando, ó.
Ah, mas e se não tiver as opções aqui? Vai ter. Sabe por quê? Olha o botão mais. Ó. Gente, se não tiver aqui, você mandou essa mensagem pro inferno, porque não é possível, pô. Nenhuma opção dessa atender é, né, ter alguma coisa errada. Então, assim. É. Então, assim, eu fecho a pesquisa. Então, essa parte da pesquisa funciona muito bem, mas desde que você, se você não quiser realizar ela constante, ótimo. Crie pastas de pesquisas aqui embaixo, ó. Eu tenho algumas pastas de pesquisa. Geralmente as pessoas não conhecem pastas de pesquisa. O que funciona? Eu tenho aqui uma chamada all. Quer ver o que é all? Olha o que ele faz. Na hora, ó. Vou clicar, vamos ver quantos segundos vai levar. Geralmente são 3 segundos. 1, 2, já foi. Sabe o que é isso? Todas as minhas pastas que eu tenho e-mail aqui estão aqui. Na hora. Todas. Ah, e onde está em negrito? É que tem e-mail não lido. Pronto, só isso. Ah, mas espera aí, como você fez esse all? Eu cliquei com o botão da direita em pasta de pesquisa, nova pasta de pesquisa, ele me mostra uma lista. Olha, eu posso criar um search aí, uma pasta de pesquisa de e-mails não lidos, de e-mails de e para pessoas específicas, e-mails de pessoas específicas, e-mails grandes, categorizados, antigos. Só que o all que eu cliquei aqui, chamado tudo, é a última opção. É criar uma pasta de pesquisa personalizada. Aí eu vou no escolher, coloco a opção aqui, ó, todos, como queiram, só que o segredo está exatamente aqui, é não clicar em critérios. Bom, é uma pasta? Tem critérios. Quando você faz isso, o Outlook reclama. Ele pensa que está errando. Mas não, o Outlook é proposital, pode clicar no sim, você cria uma pasta com todos os itens que tem nas pastas. Então, quando eu clico em OK, ele vai fazer isso, ó. A primeira vez, ele demora um tempinho, ó, já indexou, tá criando, tá criando. Quando terminar, eu venho aqui e organizo por, cadê? Pasta. Organizou por pasta? Aí você fecha. Escolhe uma pasta qualquer aqui, ó, tá vendo o título da pasta, ó? Palestras. Eu clico com o botão da direita nesse título e faço assim, ó, recolher todos os grupos. Pronto. Então, toda vez que eu clicar, estou lá em palestras. Ah, não, eu quero ver todos. Pronto, clicou aqui, ó, na hora. É muito mais rápido que essa busca, gente. Ah, mas é só e-mail do Edinaldo. Clica em Edinaldo aqui, ó, pronto, na hora. Ele já localiza. Se eu tivesse que localizar os e-mails do Edinaldo aqui, demoraria mais. Por quê? Essa pasta de pesquisa já é um motor próprio, gente. Isso aqui está perfeito, ó. Sim, pode falar, Gabriel. Automático. Se eu receber um novo e-mail agora, ela já atualizou, não precisa fazer nada. Clicou, ele já está atualizado na hora. Tá bom? Então a pergunta é se essa pasta é atualizada automática. Ela sempre atualiza. Se chegou um e-mail agora, sei lá, eu estava falando aqui do Edinaldo. Se ele mandou um e-mail agora para mim, já atualiza na hora a pasta Edinaldo. Por empresa, então você poderia fazer a mesma coisa lá, botão da direita, nova pasta de pesquisa. Aí você poderia escolher por aqui, ó, e-mail de e para pessoas específicas. E aqui no escolher, você coloca qual o e-mail. Não precisa ser só da CompSoftware. Eu posso colocar aqui, sei lá, um exemplo. marco.aurelio@hotmail. Enfim, coloca o e-mail da pessoa ou da empresa e quando eu dou OK, ele já vai trazer tudo para mim. Ah, mas de repente é de um domínio, Marco Aurélio. Todos da infoshot.com. Enfim, se eu fizer isso daqui, já vai trazer todos da Infoshot. Então você pode criar uma pasta de pesquisa específica, tá bom? Por pessoa, por empresa, ou você vem aqui na última opção, chamado criar pasta de pesquisa personalizada, escolher, e aqui dentro você vem critérios. Ó. Coloca o nome que você quer, qualquer empresa específica, critério, e aí você fala, não, tem a palavra X, veio de tal e-mail, sei lá, somente com itens não lidos, ou tem um tamanho de 1 mega, aí você vai brincando aqui com as categorias. Mas dá para você fazer o que você quiser, de verdade. Porque a parte de critérios é N. Ah, tá, exatamente.
Concordo contigo. É isso aí. O problema é sempre assim. Não, agora tá tudo lindo, né? Nossa, exatamente. Espera um ano de e-mail para você ver. É. Aham. Então, eu uso o seguinte, olha, vamos lá, vou voltar lá no meu inbox. Depois eu apago essas pastas ali. Eu preciso pegar aqui o e-mail do Paulo. Pronto. Olha, esse e-mail do Paulo tem a ver com a Avianca. Se eu não me engano, é da Avianca. Esse daqui, tá? É um assunto da Avianca que está rolando. No botão da direita do mouse tem aqui, ó, categorizar. Então eu já tenho algumas informações. Eu não vou ter uma pasta Avianca. Até porque o projeto Avianca vai morrer em 30 dias. Por que que eu vou criar uma categoria só para Avianca se vai morrer aquele assunto? Então eu venho aqui e coloco, ó, clean, pronto. Coloquei a categoria cliente, um belo dia, quando eu for localizar isso, eu simplesmente clicar aqui e falar, quero localizar por cliente. A velocidade é absurda. Então, os e-mails da todos os clientes vão aparecer todos, lógico, 1 milhão. Só que dentro dos clientes, aí eu falo assim, não, mas veio de tal pessoa, veio com esse assunto, olha, tem um anexo, pronto, aí eu já finalizo e ele traz muito mais rápido para mim. E a partir de então eu posso arrastar, posso mover, e logicamente o e-mail fica com essa tarja aqui, ó, link. Inclusive, gente, falando de categoria, para quem ainda não está habituado a usar categoria, quando eu bato na minha agenda, vou mostrar isso para vocês, vou mostrar minha agenda da semana passada, ó, só para vocês sacarem. Isso, só de olhar, tá? Só para entender. Esse íconezinho que vocês estão vendo aqui, laranjinha pequenininho, são duas categorias. Tem a categoria verde maior e a categoria laranja aqui dentro. Essa categoria indica que isso é um treinamento de Excel. Sem eu ler aqui. Sem eu ler. Mas por quê? Como você fez isso? Olha, botão da direita, categorizar. É uma palestra? Não, é um treinamento. Então eu clico em treinamento. Já fica a cor tomada ali laranja. Fica maior. Aí, de novo, eu faço o mesmo caminho e escolho. Não, mas é Excel. Então, o treinamento fica pequenininho e Excel, que é o assunto superior principal, ele fica verde. Mas por que que eu faço isso, gente? Isso daqui, por exemplo, a gente está na minha próxima semana. Ó, essa é a minha próxima semana. Isso daqui, vocês estão vendo, é viagem. Tudo dessa cor é viagem. Ó, isso daqui são palestras externas. Tá? Ainda não tenho os assuntos, mas eu sei que são palestras externas. Então, o que que vai rolar? Eu tenho um aplicativo no Excel chamado Calendar Analytics. O Calendar Analytics me mostra quanto tempo está sendo gasto com viagens, com palestras, com treinamentos, com um advisor. E aí eu sei o quanto do meu tempo dentro da Comsoftware está sendo ocupado por determinado cliente, a partir desse aplicativo do Excel, chamado Calendar Analytics. Então, assim, ele monta, se vocês quiserem saber, só a cara dele, não vou mostrar exatamente, mas só para entender, Calendar, ele é gratuito, tá? Analytics. Pronto. Já tinha uma tela aqui, ó. Para vocês verem a fotinha que ele faz. Isso aqui é Excel, isso aqui é um dashboard, um próprio pivot table do Excel. E aqui ele mostra, ele vai filtrando, ó, aqui é por categorias, então ele pega todas aquelas cores e de acordo com a cor ele mostra, ó, palestra de Excel, tanto do seu tempo, tantas reuniões, tá muito ruim aqui para ler, mas está escrito ali número de reuniões, número de pessoas que te chamaram para reunião, número de palestras, ó, tá aqui, ó, número de reuniões, oi? É grátis, grátis, free. Tá? Então é só instalar, gente. É um aplicativo que ele tem que estar junto com o Power Pivot na máquina, só que você não precisa mexer nisso. Você só coloca o seu e-mail e senha, ele entra no seu Outlook, na sua agenda, e tudo que tiver categorizado, aí que está a importância. Tem que estar categorizado. Quem não trabalha com categoria, começa a trabalhar a partir de agora, porque ele gera isso para vocês com, assim, com louvor. Saiu uma reportagem na Você SA, em dezembro, falando o seguinte: as empresas estão começando a ficar atentas com aquelas pessoas que só ficam em reunião, só em reunião, só em reunião. Por quê? Para isso, entrevista da Você SA. Não é Marco Aurélio falando isso não, tá? Pelo amor de Deus. As empresas entendem que quem fica muito tempo em reunião não está trabalhando, não está sendo produtivo. Deixou de lado o seu Excel, o seu PowerPoint, seu Word, seu sistema, seu CRM, seu, sei lá, o que deveria estar trabalhando e está numa reunião. Mas pô, não é importante fazer reunião? É importante. Só que qual que é a informação que está na revista? Os primeiros 30 minutos da reunião são importantes. As próximas 1 hora e meia, não.
É isso que falo, que não é produtivo. Para as pessoas fazerem reuniões mais curtas, para as pessoas criarem ata de reunião. E sabe qual é o problema da reunião? É que todo mundo vai para a reunião no final e fala assim: Ô Marco, você pode me mandar um resumo de tudo que foi falado aqui? Tá eu, Rodolfo, tá todo mundo aqui, todo mundo presente, inclusive quem está online. Depois, no final, alguém se toma, né? Ó, vocês podem mandar, porque vê o outro anotando, rabiscando, não sei o quê. Depois você me manda uma cópia para mim disso que você está anotando? Mas peraí, você não criou a reunião? Como que você cria a reunião? Eu clico aqui, ó, novos itens, reunião do Skype. Mas não é uma reunião do Skype. Gente, Teams, tá? Dane-se, desculpa, mas não é reunião do Skype, mas vai virar uma reunião do Skype. Como assim? Mesmo sendo uma reunião local, sempre cria uma reunião a partir de quem está no modo corporativo, cria uma reunião aqui. Porque você nunca sabe se o cara, de repente, sei lá, no mundo de hoje, não pode vir, furou o pneu, quebrou o pé, está com diarreia, enfim, não pode vir. E se você já criou uma reunião do Skype, a pessoa tem a opção de entrar online de qualquer lugar do mundo. Agora, qual que é a dica de criar reunião aqui? É que você tem um botão mágico chamado anotações da reunião. Só que isso só funciona para quem alguém, uma vez na vida, clicou nesse aplicativo aqui chamado OneNote. Se você usa o OneNote, olha, gente, ó, tá aqui, ó, não deixa mentir. Sabe o que é isso? A lista de supermercado que minha esposa coloca no meu celular para eu fazer compra. Tá? Tá feio o negócio, né? Então, assim, cara, e ela aumentou essa lista aqui, porque não era. Ó, até meu filho tá colocando agora. Palhaço, que isso? Nossa, até meu filho está colocando itens aqui. Bom, mas ela coloca no celular dela, no OneNote dela, no celular. Isso sincroniza no meu celular, sincroniza no meu OneNote, ó. É um grupinho que nós temos chamado Family, tá? Então aqui eu tenho o que é para comprar na farmácia, supermercado, compras, compras, até o cinema, até o cinema tá aqui. Então, gente, fantástico. Eu acho que isso está a nosso dispor. E se eu posso usar dessa forma, por que eu não posso usar profissionalmente? Por exemplo, vamos lá, trabalho. Trabalho, o que nós temos aqui de trabalho? Treinamento. E aí eu tenho, sei lá, vou criar uma nova página chamada de Webcast Produtividade Outlook. Muito bem. Criei essa página, tá bom? Fecho. Simplesmente fechei, ó. Aí eu aqui, como eu vou criar uma reunião com vocês, vou colocar algumas pessoas só para Ana, Lúcia, Ctrl K, ponto e vírgula. Vamos colocar a Maiara aqui também, estou vendo a Maiara ali, a Edna e o Rodolfo. Vou colocar essas 4 pessoas. Qual é o assunto? É o workshop produtividade. Enfim, vai ser feito isso das 11h30 ao meio-dia, porque ele já foi na minha agenda e já descobriu que tem meia hora livre lá. E só que o que vai ser discutido aqui, como que a pessoa vai anotar? Como que vai trocar informação? Vai um mandar um e-mail para o outro? Não. Vocês vão criar um bloco compartilhado. E quando eu faço compartilhar anotações com a reunião, olha, gente, é maravilhoso. Porque nesse momento, eu posso escolher ou um novo bloco, de repente você já tem, eu tenho um bloco de reuniões, tá? Eu tenho, ó, um bloquinho de reuniões aqui. Eu posso compartilhar esse bloco com as pessoas, ou eu posso vir aqui, ó, falar, vamos criar um bloco chamado reuniões TS. Pronto, e eu posso criar esse bloco, tá criando. Lembrando que ele está criando isso no meu OneDrive pessoal. Espera só um pouquinho. Eu fiz uma coisa aqui que não mostrei para vocês. Quando eu venho aqui no novo, e eu vou criar um bloco, esse bloco deveria ser feito, no caso corporativo, no OneDrive da Comp Software, né? Não no meu pessoal, porque eu cancelei lá. Então, meu OneDrive aqui principal é esse, ok? Da Comp Software. Eu venho na opção lá da onde eu quero gravar, apesar que já tinha, eu acho que essa pasta mesmo. É aquela pasta mesmo, tá certinho. Aqui dentro, chama-se Reuniões TS, pronto, convidar pessoas. Quem são as pessoas? Olha, pessoas são Edna, não foi? Ctrl K. De novo. Edna, o Rodolfo, esse,
a Ana, Lúcia e Maiara. Pronto. Eles podem editar? Pode. Ou eles podem apenas ver o que eu vou anotar? Não. Eu quero que todo mundo trabalhe nesse bloco de anotações. Muito bem. Você quer que eles coloquem o login deles da Compsoftware para acessar isso daqui? Não, não precisa. Só tem as pessoas da empresa, não precisa. Ah, mas eu quero que alguém externo acesse. Bom, aí seria bacana que você colocasse isso, porque mesmo que a pessoa não seja da Compsoftware, ele vai colocar o usuário dele do Hotmail, por exemplo. E aí você permite que ele acesse também. Aí eu clico em compartilhar. O que acontece? Essas pessoas aqui, eu acabei de criar um bloco compartilhado. Acontece a reunião. No dia da reunião, gente, você já deve ter recebido um invite, isso daqui. Aceitando, no dia da reunião, o que vai acontecer? Todo mundo que fizer anotação vai aparecer no bloco do outro, do outro, do outro, que nem vocês viram no meu aqui. Não tinha anotação lá, as iniciais do nome da minha esposa, do meu filho, é igualzinho de vocês. Então, a Edna anotou isso, o Rodolfo anotou isso, o Marco Aurélio anotou. Então, cada um que vai anotar as informações aparece no bloco de todo mundo. Finalizou a reunião? Beleza. Você vai ter uma nova reunião. Você pode usar o mesmo bloco, para as mesmas pessoas, ou dentro daquele bloco, criar um outro, só que com uma sub-informação lá, porque de repente é uma reunião com um cliente diferente. Então você pode ter um bloco de anotações só para a reunião. E ali dentro você vai colocando as pessoas que você vai participar. Gente, isso é fantástico. Aqui seria quanto de tempo que ele economiza. E todo mundo tem um ponto comum. Porque o que um digita, o outro também vai ter. Tá bom? Sem passar e-mail. Então, esse é um fator bem, bem legal, acho que facilitaria muito para vocês. Lembrando que quem criar a reunião do Skype, não esqueça, tá? Tem um botãozinho mágico aqui, ó, aqui do lado, chamado Opções de Reunião. Aqui tem o Skype para ingressar na reunião na hora e este daqui. O que esse botão faz? Tá, eu vou criar uma reunião do Skype, mas as pessoas vão acessar como apresentador? Não. Como assim? Quem é o apresentador? Olha, o apresentador é o Marco Aurélio que está criando essa reunião. Tá, então se ele é apresentador, apenas eu, o organizador da reunião. Ah, mas espera aí, durante a reunião, eu e o Rodolfo seremos os apresentadores. Então tá bom, escolha os apresentadores. Quem que é? É o Rodolfo? Adiciona. Pronto. O que vai acontecer, sabe o que é? Tá vendo essa tela do meu Skype aqui, ó? Essa daqui? Vocês vão ver que tem pessoas como apresentadores que podem tirar qualquer um da reunião, colocar microfone no mudo, conceder controle, compartilhar a tela, fazer tudo. E nós temos também os participantes. Então, os participantes aqui, de repente a questão olha, a pessoa vai lá, digita, ele pode interagir? Pode digitar, pode fazer qualquer outra coisa, mas compartilhar a tela, tirar permissão, essas coisas, é só para quem é o apresentador. Então, quando você criar uma reunião daqui para frente, por favor, não se esqueça de escolher quem é o apresentador, preferencialmente só você, no caso, ou escolher junto com você quem vai dividir essa responsabilidade. Ah, eu não quero que as pessoas mandem vídeo. Sabe por quê? Eu venho aqui, ó. O simples fato de eu fazer isso, gente, ó. O meu aqui, ele já aparece a câmerazinha, tá? O meu aqui não lembro se eu desliguei ou liguei isso, mas enfim, quando você para o mouse aqui, aparece um videozinho bem pequenininho, né? O simples fato de fazer isso, a sua câmera aqui, ó, aqui, já entra em pausa. E se entra em pausa, gente, vocês não têm noção, a banda que vai consumir aquela conferência. Aí alguém fala, nossa, mas esse Skype for Business é uma porcaria. Opa, calma aí, pega leve. Porcaria, às vezes, não é bem o Skype for Business. Então, faltou configurar o recurso corretamente. E para quê? Como que eu usaria? Eu venho aqui e falo assim, ó, bloquear vídeo dos participantes. Só. Ninguém vai conseguir mandar vídeo. Ah, mas e se eu quiser ver as pessoas? Aí é diferente. Durante a conferência aqui, eu venho e habilito os vídeos. Não tem problema nenhum. Eu estou como apresentador, a Bruna, a Niara consegue fazer isso. Tudo bem? Agora, essa questão, gente, aqui, esta daqui. Essa daqui eu acho que não precisa ser tão radical, né? As pessoas têm que perguntar, elas podem usar o chat. Agora, essa parte aqui do vídeo, todo mundo teria que fazer. E para você nunca mais ter que fazer isso, é só clicar em lembrar configurações. Fazendo isso uma vez, já fica gravado. Mas se eu quiser mudar? Bom, boa. Só vim aqui, vai criar uma reunião agora?
opções de reunião. Na hora você pode mudar de novo, não tem problema nenhum. É que o lembrar configurações é para toda vez você não tem que fazer a mesma coisa. Tudo bem? Mas são configurações que vocês estão vendo que às vezes, poxa, ninguém fala isso. E aí, e todo mundo usa, né? Usa esses recursos todos, mas ninguém fala dessa forma. Deixa eu passar para um outro assunto aqui, não vai dar tempo. Formatação condicional, não falei para vocês, pelo menos comentar. Se alguém quiser colocar mensagens em cópia, vai ficar cinza. Mensagens no campo para, vai ficar verde. Mensagens para com para, vai ficar nessa cor aqui, ou a cor que vocês quiserem. Faça o seguinte. Vai usar o cabeçalho, deixa eu colocar primeiro por data aqui, voltar ao normal. Pronto, voltei ao normal. Vai clicar com o botão da direita aqui no cabeçalho. Vai usar a opção chamada configurações do modo de exibição. Mas eu não vou conseguir gravar todos os passos. Fiquem tranquilos por duas formas. Primeiro, que tudo isso que eu estou falando tem no meu blog. Segundo, está sendo gravado e você depois pode assistir isso aqui. E a gente vai publicar isso aqui também lá no canal da Compsoftware. Então, vai ter 2 ou 3 maneiras de vocês olharem de novo esse mesmo exemplo. Configurações do modo de exibição, formatação condicional. É só lembrar desse título que existe lá no Excel. Formatação condicional. Clicou, pronto. Eu desabilito, para quem estiver com Outlook 2013, que é a minha versão aqui, por favor, desabilita isso. Porque se você não desabilitar, vai dar conflito de cores. Por isso que eu usei, olha, tá vendo? Olha a cor que ele é. Então eu desabilitei, vim aqui, cliquei no adicionar 3 vezes, eu criei o para compartilhado e o com cópia. Então eu venho aqui e coloco, ele vai estar assim, ó, sem título, eu digito para. E agora? Para compartilhado. Pronto, só isso. Aí o próximo, com cópia. Agora você configura da seguinte maneira, você vem aqui no campo para, clica no fonte e fala, olha, toda vez que o meu nome estiver no campo para, eu quero que esteja a fonte X e a cor tal. Então não usa o vermelho, por favor. Vermelho é uma cor que não fez bem para esse país nos últimos anos. Então eu gostaria que vocês evitassem o uso do vermelho, tá bom? Imagina no seu Outlook. Então, por favor, vermelho não. Mas enfim. Ok? Vermelho, sem red. No red. Feito isso, configura o próximo. Com cópia. Que cor que é? Olha, gente, de acordo com o livro de produtividade lá, que se alguém quiser folhear, está em cima da minha mesa, o Take Back Your Life, a cor é o cinza, tá? É o cinza. Para literalmente desmotivar o seu uso, eu já coloquei no prateado. Como vocês estão vendo, o prateado é quase branco. Tá? Então, assim, quem quiser usar o cinza, de boa, não tem problema nenhum. Mas use uma cor que não te motive a olhar para sua caixa e você vai ver uns buracos assim. Esses buracos são os e-mails com cópia. Se as pessoas entendessem que o com cópia não é para responder, o duro é aquele que abre o e-mail com cópia, clica no maldito botão chamado responder a todos e fala, ok. Esse é o clássico, tá bom? Porque os outros que estão em cópia também vão clicar no bendito do botão lá e, poxa, aí não dá, né? Aí vira um Facebook, né? Um WhatsApp, um grupo do WhatsApp dentro do Outlook. Feito essas configurações, o segredo ainda não é esse. O segredo está no botão condição. Por quê? Eu vou clicar no para e tem um botão condição, que é o quê? Isso vem desligado, ó. Ele vem assim, cinza. Onde estou? Eu estou na linha para, sem outras pessoas. Esse é aquele que, se você tiver tempo de responder o e-mail em 3 minutos, é aquele que você tem que atender. Aquele papo rápido. Aquela resposta, nem que seja uma resposta assim, ó, que te respondo mais tarde, mas que seja uma resposta rápida. E o segundo? O segundo é a prioridade 2. Por que prioridade 2? Geralmente, nesse caso, você tem outras pessoas também no para. Então, a responsabilidade não é principal sua. Então, o que acontece? Onde estou? Na linha para, com outras pessoas. Se você clicar aqui, tem as 3 opções, tá? A primeira é do para lá exclusivo, a segunda é essa do para compartilhado, e a terceira é do com cópia. Então, assim, se você colocar isso, siga essa métrica que você está usando. Não é para colocar aí e ficar, então, mas eu não é para responder o para compartilhado? Mas veja o seguinte, ó. Você quer ver como eu tenho que responder um e-mail para compartilhado? Vou mostrar para vocês nesse e-mail aqui. Olha. É que já pagou, tá? Já paguei, já. Começou assim, ó. A Bruna Bonner falou para o Renan, né, que é uma pessoa de produtividade para fazer palestra. Mas aonde que o Marco Aurélio estava? Com cópia.
Ou seja, tava cinza isso aqui para mim. Eu nem tio. Segundo e-mail, Marco Aurélio com cópia. Olá, Bruna, podemos marcar tal. Cadê? Cadê Marco Aurélio? Nada. Zero, né? Silêncio de rádio. Aí, quando o meu nome foi colocado no para compartilhado, ó, isso é um para compartilhado. Marco, como está a Opa, então aí eu me manifesto. Aí, nesse momento, eu coloco lá as pessoas, né, no para também, arrasto o nome, se não tiver, eu arrasto, porque precisa ter essa atenção. E aí começa todo o desenvolvimento da história. Então, gente, isso daqui, para vocês saberem, é mais ou menos o normal que deveria acontecer com todo mundo. Sim, Rodolfo. Uso. Como que fica isso na, tipo, Excelente na pergunta. Eu Tá, vamos lá. Saiu uma pesquisa, eu baseio muito em cima de pesquisa e eu leio muito Exame, Você SA, Venda Mais, revistas que falam assuntos do dia a dia, principalmente no ambiente corporativo. E lá tinha uma dica assim, 86% dos executivos não leem mensagem. Já começava assim, como assim? 86 é muito, gente, é quase todo mundo não lê mensagem, então. Como? Então, eles só leem as mensagens, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês, esse texto, porque todo mundo, quando é admitido numa empresa, ninguém tem um curso assim, olha, você vai passar uma semana aprendendo Outlook. Não, todo mundo é admitido, inclusive na entrevista, ninguém fala assim, você sabe mexer com Outlook? Ninguém te pergunta isso, ninguém fala. Todo mundo já é de bate-pronto, já. Olha, e o Word? Como você conhece o Word e Excel? Ah, e o PowerPoint? Mas o Outlook, coitado, ninguém pergunta, porque é quase que normal, quase que óbvio. Mas olha só por que não é óbvio. Olha isso. Se eu deixar vocês lendo esse e-mail. Primeiro, gente, isso é um atentado ao pudor, tá? Esse e-mail foi escrito tudo em maiúsculo, está sendo gritado. E a primeira frase, a primeira linha, já tem um erro gritante de grafia. Vocês começarem ali, vocês vão ver que tem um erro de grafia ali pela sexta palavra, por aí. Tá bom? Então, assim, quando está em maiúscula, o Outlook não reconhece. Ok? Ó, estressante com C cedilha não reconhece erro de ortografia. E aí, se eu ler, estive hoje de manhã em uma estressante reunião que começou com clima de missa e terminou em ritmo de partida de futebol. O que tem a ver isso com o e-mail? As pessoas não são objetivas. Elas tentam primeiro circundar, contar a história. Faz isso por telefone, cara. Liga, Gabi, deixa eu abrir meu coração para você, Gabi. É assim, funciona assado, tal. Ok, o que a Gabi vai falar no final para mim? Marco Aurélio, me mandou e-mail disso? Ok, mas pelo menos eu já preparei o sentimento da Gabriela em relação àquele assunto que ia ser conversado. É isso. E quando eu percebo aqui, olha, uma, duas, três, quatro pessoas não param. Uma, duas, três não com cópia. E qual é o assunto? Reunião. Qual o nome do cara? Johnny Walker. Como assim? JW? Sei lá o que é isso. Né? Não tenho a mínima ideia. Se é o terceiro ou quarto e-mail, que é uma tripa de mensagem, você olha ali embaixo, tem a assinatura principal do cara. No segundo e-mail, o cara já deu uma diminuída na assinatura. No terceiro e-mail, beleza, não tem problema usar a sigla. Ele já usou lá embaixo a assinatura principal. Agora, gente, começar assim, e isso aconteceu dentro de uma empresa, um cliente que eu fui esses tempos atrás, vou falar porque não tem nada a ver, mas a Tenaris Confab, que é onde eu fiz um trabalho monstro lá de produtividade, a assinatura deles era essa. E como quando ele mandava e-mail para mim, o servidor ocultava o nome, eu não sabia se era masculino ou feminino que estava me mandando e-mail. Então eu começava o e-mail assim, ó, olá. Olá, só. Eu não tinha como colocar nem fulano ou fulana, porque eu não sabia. Então, assim, isso transformou nisso. E por que usar negrito, itálico, sei o quê? Porque essa pesquisa, voltando à pesquisa dos 83%, as pessoas só prestam atenção nas palavras que você negritar e que você julgar que é importante elas saberem. E por isso é que eu faço isso daqui, ó. Eu abri o Zoom. Dá uma lida no título e vocês sabem. Para quem já recebeu algum e-mail meu, esse é o nome do cliente. Isso aqui é real, tá? Esse e-mail aqui todo é real. Então, esse é o cliente, esse é o título principal, esse é o subtítulo e essa é uma informação grátis que eu estou colocando para você. Então, quando você receber aquele pop-up magnético, maldito, que aparece na sua tela, que você literalmente clica para ler o e-mail, nem precisa. Porque se você não clicar, você já leu o e-mail, só pelo título.
você já sabe que o cliente é Microsoft, que é a campanha de lançamento do novo Office, e que tem uma informação importante que é o deadline 18 de setembro. Pronto, não precisa ler. Agora, você começa a ler o seguinte, já toma uma paulada, parece que de início, fala, nossa, que ignorante, só responda essa mensagem se realmente houver necessidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão em cópia, e justamente às vezes eu faço isso para as pessoas que estão em cópia, não do para, as pessoas que estão em cópia se sentem na obrigação de clicar no botão responder a todos e falar, ok, justo para diminuir isso, eu coloco dessa forma. Em alguns e-mails que de repente eu vejo que tem várias pessoas com cópia, eu vejo que não precisa, a pessoa não quer, eu já coloco isso. Ó, isso não é indelicado, isso está na cartilha de produtividade. Se vocês quiserem olhar agora só o que está em negrito, só o que está destacado, ó, projeto novo Office, 18 de setembro, impreterivelmente, a Paula, a Niara e a Sônia. Ah, mas a Sônia, peraí, a Sônia está em concópia então, mas leia de novo. Parabéns pelas tratativas comerciais com o cliente. Acabou, gente. Então, quem está em concópia nunca poderá ser acionado. Se a pessoa tem que tomar uma ação, o nome dela tem que estar no campo para. Tudo bem? Então, para vocês perceberem que o e-mail cabe dentro de uma tela. Essa é a dica que estava nessa entrevista da exame lá. Então, assim, toda vez que você mandar um e-mail, evite que ele ultrapasse uma tela. Evite. Se ele for ultrapassar uma tela, para tudo, pega o telefone, conversa primeiro. Melhora essa situação, para depois você passar um e-mail curto. Quanto mais curto, mais chance da pessoa te atender. E se tiver palavras que você quiser dar um destaque, coloque em negrito, não faz mal. Por enquanto, pelo menos para você fazer o olhar dela fixar naquelas palavras que você quer chamar atenção. Tudo bem? Dúvidas sobre isso aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal que estiver online aí, se quiser fazer alguma pergunta no chat, fique à vontade, tá bom, gente? Eu vou avançar direto para algum... Ah, isso daqui, não precisa nem comentar, né? Por favor, tá, gente? E-mails nervosos, né? E-mails um pouco mais calorosos, evitem. Isso pode se voltar contra você mesmo que você tenha razão. Então, eu já, infelizmente, no passado, eu já tive problema com isso, então hoje eu falo para as pessoas, nunca. Você pode usar o e-mail como um saco de areia. Você carrega, desce, coloca aquele poema, né? Vira o Paulo Coelho, mas assim, não manda para ninguém. Salva. 2 horas depois, abre, lê, aí se dá uma melhoradinha, aí fecha, 2 horas depois abre de novo. No final do dia, você chama o Rodolfo, dá uma lidinha aqui, vê se você acha que eu peguei pesado. Se o Rodolfo ler, depois de 6 alterações, se ele falar, cara, você pegou pesado. Para quem que é? Não, é só para você saber, só para ver se eu tava pegando pesado. Então, deleta o e-mail, serviu como um canal assim para você voar, sabe aquele... Nossa, né? Contar até 10, dar aquela relaxada, é mais ou menos isso. Então, gente, por favor, e-mail nervoso nunca. Botão responder, cuidado com o botão responder, porque se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai saber. Mas, quando eu tenho um anexo, no botão responder, ao clicar, vocês sabem que o anexo não vai. Como que eu respondo o anexo? É padrão, né? Todo mundo clica no encaminhar, mas peraí, olha só, vamos lá, de novo. Deixa eu pegar um que tem um anexo. Esse e-mail tem um anexo, ó. Tem um anexo. Eu preciso responder com o anexo. Um exemplo, tá bom? Eu sei que se eu clicar no responder não vai o anexo. Mas espera aí. Vamos até abrir o e-mail, ó. Abrir o e-mail. Se eu clicar, eu preciso, de repente eu editei, sei lá, fiz alguma coisa, salvei o anexo aqui dentro, enfim, fiz alguma coisa que eu preciso responder com o anexo. Quando eu clico no responder, não vai. Tenho certeza que não vai. Agora, me fala uma coisa. Fechei. Tudo bem? Fechei o e-mail. Se eu pressionar aqui, ó, é esse? Se eu clicar aqui, por exemplo, no encaminhar como anexo, aqueles anexos todos estão aqui dentro, certo? Ó, estão aqui dentro. Eu poderia responder para a pessoa dessa forma, respondo com o nome da pessoa aqui, ou simplesmente você faz o seguinte, ó, você vai neste botãozinho chamado arquivo, salvar como, você salva na minha área de trabalho para ficar mais fácil de eu pegar. Aqui, de repente, o trabalho, a pessoa, mas todo esse trabalho, mas tá lá, né? De repente, encaminhar, né? Eu salvei, ó, salvei a mensagem. Se eu for agora lá na minha área de trabalho, aqui para mostrar que, de repente, curiosidade, nunca fizemos isso, né? Então,
pode ser que seja interessante para algum. Puxa, não peguei o título do e-mail. Esse daqui, tabulações da avaliação de reação. Se eu abro, o e-mail está aqui. Ao clicar em... não rolou, gente. Não deu certo. Acho que a Patrícia, como é cliente, né, BVMF aqui, ele não rolou o que eu queria. Não deu certo. Esquece. Tem que fazer com o da Comptoper. É possível categorizar no momento da resposta? Hugo, no momento da resposta é possível você categorizar, porém, fica meio sem nexo eu categorizar a resposta, tá? Eu posso colocar aqui, de repente eu vou responder para a pessoa, vou responder, ok? Aí eu vou lá e categorizo. Mas se eu colocar depois esse e-mail como categoria, qual que é a ideia deles? E ele já vai ficar aqui dentro, ó. Ele vai ficar aqui, nesse símbolo. Então, assim, se eu vou categorizar a resposta já fica aqui dentro categorizada. Eu não preciso fazer nada, porque no grupo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, tirar isso, só para poder mostrar. Na guia exibição, mostrar como conversa, para quem usa isso daqui ligado, como eu uso, se eu responder esse e-mail que está categorizado principal, ele já fica aqui dentro categorizado o grupo todo. Tá? Então, se eu responder isso aqui, já vai ficar aqui dentro. Tá bom? Lembrando que eu ligo a primeira, a segunda e a terceira opção. Então, para quem usa esse recurso ligado, é aquele que faz isso. Ó. Vou pegar esse e-mail do Paulo. Ó. Ele faz isso. Então, se eu categorizar aqui em cima, tudo está categorizado. Ok? Espero ter respondido aí a sua resposta. Ok? Beleza? Últimos assuntos, gente. Sei que, puxa vida, quase a gente não falou aqui, porque eu fiz um resumo de todos os assuntos para a gente poder abordar aqui os principais. Eu vou deixar, já vou saltar para 7 dicas aqui. Só um comentário sobre isso, tá? Cuidado, isso daqui é uma faca de dois gumes, né? Como falam ali, né? Porque as pessoas usam como cópia oculta, imaginando aquele modelo antigo, que antes no cópia oculta se colocava o gestor na cópia oculta. Espero que ninguém que esteja ouvindo, que esteja presente, faça isso. Não faz isso, isso é falta de polidez. Tá? Ou você coloca todo mundo no cópia oculta, ou você não coloca ninguém. Porque o cópia oculta é por uma questão de segurança. Por exemplo, eu imagino que as pessoas que estão dentro do e-mail aqui, abri esse e-mail. Beleza. Essas pessoas aqui na hora da resposta, se eu clicar aqui no responder a todos, responder a todos, pessoal aqui tem o dedo mole para resposta, não quero que ninguém responda. Eu arrasto todo mundo, sem exceção, com cópia oculta. Agora, eu colocar só uma pessoa no com cópia oculta, isso não se usa faz tempo já, tá, gente? Então, por uma questão de segurança, uma questão das pessoas não saberem quem está respondendo, o ideal é colocar em com cópia oculta. Só isso. De outra forma, não se usaria, não. Ignora a conversa é um recurso fantástico que, de repente, eu estou aqui tratando de um determinado assunto. Edna. Não tem mais nada a ver com isso, viu, Edna? Desculpa aí, mas tem um botão aqui, página inicial, ignorar. O que ele faz? Ele pega aquele e-mail que você foi colocado na conversa sem te pedirem, né, meio que autorização, e ele manda isso para a lixeira. Mandou para cá, ó, imediatamente. Aí a Edna continua respondendo, a Marie continua respondendo, o Eduardo continua respondendo. E eu nem azul, eu estou vendo que a minha lixeira está aumentando o número lá. Mas eu nem estou sabendo o que está rolando. Aí, se de repente bater aquela carência, você fala, nossa, mas, né, por que aconteceu tal, eu posso voltar aqui e dar uma lida. Ou você fala, não, deixa eu parar de ignorar. Botão da direita, ignorar, tá vendo que tá ligadinho ali, eu clico. Ele falou, deseja parar de ignorar? Sim. Aí ele para de ignorar, move toda aquela quadrilha de volta para o seu inbox, tá? E volta todo mundo para cá como se nada tivesse acontecido. O bom desse recurso é que ninguém fica sabendo dessa sua ação. Então, quando você ignora uma mensagem, ninguém fica sabendo que você ignorou. Então já vai direto para a lixeira. Isso é maravilhoso. Quando eu não ignoro um e-mail no dia, eu fico chateado. Tá? Mas, enfim. Eu vou passar já direto aqui. Os últimos, prometo, mais 5 minutinhos a gente encerra. Dicas finais. Eu falei para vocês que
como existe uma fórmula mágica para a gente reduzir a quantidade de e-mails que a gente recebe? Sim. Mas, gente, é uma coisa tão... Parece que não está nos nossos olhos. Olha só. Só isso. Tem pessoas que espirram e fazem um e-mail. Eu trabalho do lado do cara. O cara, ao invés de virar a cadeira e falar, Marco Aurélio, tal, não, vou passar um e-mail. Pô, mas calma aí. Precisa dessa formalidade toda? Ah, não, não precisa, mas de repente vai que lá na frente. Não, mas esse vai que lá na frente é a mesma coisa de apagar e-mail. Ah, não vou apagar não, porque vai que meu chefe pede. A desculpa é sempre essa. Ah, não, mas ó, eu da empresa, eu sou o bibliotecário da empresa, eu tenho histórico de e-mail dos últimos 10 anos. Pode pedir para mim que eu tenho. Poxa, mas aí você ganha na Mega Sena, próximo sábado, você quer que e-mail se exploda. Por que você guardou tantos 10 anos de e-mail daqui para frente? Para que vai servir? Você não vai que nem saber, você não vai passar na porta da empresa. Ah, então, assim, gente, essa questão de e-mail é muito assim, é uma linha tênue entre sucesso e desgraça. Você tem que ter muito bom senso para saber quando enviar um e-mail e quando não enviar. Então a resposta tá de boa, assim, por enquanto, não precisa nada de formalidade, não passa e-mail. Pega o telefone, liga para a pessoa, levanta da sua mesa, caminha um pouco, vai lá, conversa e tal. Mas assim, evite. Então, a pessoa percebendo isso, ela também não vai te mandar um e-mail à toa. Agora, você mandou e-mail, a partir daquele momento ela criou uma responsabilidade. Ela vai responder, vai ter a tríade, vai começar. Daqui a pouco, 12 e-mails para tratar de um assunto. Se você fosse conversar com ele na mesa, no máximo, teria um e-mail. Então, assim, se a gente diminuir a quantidade de e-mails que a gente envia, a gente vai receber menos. Vocês acham que eu não recebia e-mails, muitos e-mails por dia? A gente recebia 350 e-mails por dia. Eu consegui bater, ó, a semana passada inteira, eu mostrar para vocês quantos e-mails eu tenho até a semana passada. Começou aqui, ó, agostinho, tá? E terminou exatamente nessa tela aqui, da Patrícia Zenitas. Então, assim, boa. Como que você recebe tão pouco e-mail? Porque as pessoas se conscientizaram que, pelo menos para mim, muita coisa é objetiva, é produtiva. Então, assim, eles me ligam, eles vão até a minha mesa, conversam comigo, eu prefiro que seja feito dessa forma. E cabe a vocês também, meio que ensinar o seu usuário, o seu cliente, o seu amigo, o seu colaborador a fazer da mesma forma. Dica 2. Se você vê que um e-mail vai gerar muita contenda, muita discórdia, por favor, coloque o mais simples possível. Não coloca termos em inglês, não coloca palavras complexas. Né? Então, assim, coloca o mais simples possível, porque isso aqui eu já vi brigas dentro da Microsoft que a pessoa confundiu time com time. E aí deu uma briga danada, porque o cara falou, era um problema do Office, lançamento do Office 2013, e o cara precisava ajuda da equipe de Office 365. E ele falou que estava sem tempo. E o outro entendeu que era uma frase que dava a entender que a equipe dele não tinha tempo. E ele entendeu que ele não tinha tempo para dispor com a equipe dele. Era uma frase meio conjugada, meio estranha. E aí deu briga dos dois. Então, por favor, cuidado com as palavras que vocês colocam no e-mail. Se tiver termo em inglês, explique entre parênteses. Você não sabe qual que é o nível de inglês da pessoa do outro lado. Isso daqui sempre pergunte para as pessoas, você quer que eu mande um e-mail? Eu vou colocar de repente, a Gabi num e-mail de tal cliente. Gabi, tem esse cliente aqui, você quer receber esse e-mail? A Gabi, percebendo essa minha preocupação em colocar lá no e-mail, uma vez que ela tiver que colocar ele no e-mail, ela vai falar, Marco Aurélio, tem esse assunto aqui. Você quer que eu coloque e envolva você também? Então, gente, essa preocupação com o próximo em colocar ou não na mensagem diminui a quantidade de e-mails recebidos também, e as pessoas vão perceber essa situação benéfica aí. Cuidado com aquelas... sabe aquela confirmação de leitura? Olha, Marco Aurélio solicita confirmação de leitura. Rodolfo solicita confirmação de leitura. Gente, cuidado com isso. Isso aqui tira a atenção das pessoas. Demais. E não indica nada, infelizmente. Não indica... mas indica que ele leu. Mas ele não entendeu. Não tem uma opção assim, você entendeu os termos, né? Não é nada nesse sentido. Então é só... leu por ler, meu amigo. A interpretação de texto, a nota na escola do cara era baixíssima. E aí, como que eu vou saber disso? Então, por favor, cuidado com isso daqui. Você marcar para um ou outro é uma coisa. Agora, você quer que, não, mas eu preciso acionar juridicamente. Ok, comprova.com. Depois acessa na sua máquina, tem um site chamado comprova.com. Você compra os primeiros 10 bilhetes free, né? Compra entre aspas, porque você faz o cadastro apenas, e ganha 10 bilhetes. Eu mando um e-mail para vocês. Vocês podem, quando eu coloco o e-mail de importância lá da confirmação de leitura, mesmo que você clique no não, mesmo,
O comprova.com me manda quantas vezes você leu, abriu, copiou o anexo, imprimiu o anexo, mandou para alguém, tudo gratuito. Ele manda isso para mim, um histórico completo, com validade nacional jurídica, com aquele carimbinho do cartório. O referido é verdade e dou fé. Ok? Então, assim, quem quiser realmente saber se o cliente leu a sua proposta, se está tudo ok, acesse depois, comprova.com. Aí vocês vão ver o que realmente é um assunto, assim, de nível de alta importância aí. É aquilo que eu comentei no início. O seu cliente espera uma resposta sua. Então, no mesmo dia, pelo menos, tente responder no mesmo dia, ou pelo menos dar um retorno. Olha, amanhã, fulano, eu respondo pela manhã. Olha, hoje na parte da tarde tem um retorno. Isso é muito importante. Tá bom? Aquilo que a gente está discutindo no início. Aquelas, né, mensagens que já passou, de repente o próprio marketing passa um comunicado, só que aquele comunicado na Microsoft é válido para aquele mês. Por que eu vou ficar guardando tanto comunicado que vale só por um mês? Se você fizer um pente fino, comunicados que já foram... tem gente que de repente guardou ainda, um exemplo, tá? O comunicado da festa do ano passado, do ano retrasado, né? Para que guardar esses comunicados? Então, se você fizer um pente fino no seu computador, deve ter muitos boletins informativos que já foram vencidos há muito tempo. E verifique o mínimo possível o seu e-mail daqui para frente, porque vocês sabem que, né, o QI vai diminuindo ao longo do dia, então é bom que isso daqui não interfira na sua decisão aí em alguns processos mais elaborados. Pessoal, dicas passadas aqui em 1h30, eu espero ter passado para vocês pelo menos o sumo, o supra-sumo, coisas que às vezes estão no nosso dia a dia, a gente não percebe. Se você for sair de férias, dá uma limpada primeiro na sua caixa, delegue o seu e-mail para alguém que vai ficar ali responsável, faça isso dentro daquela ausência temporária, coloque bonitinho lá a frase, lembrando que a frase aqui, arquivo resposta automática, são 2 frases, tá? Agora eu estou offline. O servidor deve ter caído. Não? Não. Arquivo, respostas automáticas. O servidor deve ter caído. Mas, lembrando que você tem 2 frases. Tem a para cliente, que é do lado direito, e a interna como software global web, do lado esquerdo. Então, assim, do esquerdo, coloque toda hora, estou em palestra, estou em reunião, vou voltar a tal hora, celular, completo. O da direita, você pode colocar informações, mas cuidado com o nível de confidencialidade de assuntos que você coloca ali. Porque pode ser que o cliente seu leia, mas também pode ser que outras pessoas que não têm nada a ver com o seu dia a dia também estejam lendo aquilo. Então, cuidado com as informações que você coloca na ausência temporária para externos, ok? Na medida do possível, é o mínimo, né? Fala sério, hein? Leia o e-mail antes de enviar, tá? Por favor, é o mínimo. Pelo menos erro de ortografia, gente. Erro de ortografia é clássico em alguns e-mails. Não mande para quem não precisa. Né? E aí eu posso tirar tranquilo mesmo para descansar, para viajar. Sempre usando aquelas dicas todas que eu comentei. Alguma pergunta final, gente? Tranquilo? Pode falar. Apareceu. Essa caixa, ela faz aquilo que a gente teoricamente faria na raça, de mover os e-mails para algumas pastas. Ele vai aprender que você, toda vez que recebe um e-mail lá do cliente A, você pega aquele e-mail e move. Aí você moveu a primeira vez, moveu a segunda vez. Na terceira vez, ele falou, opa, eu já vou mover sozinho. Então você vai, meio que ele aprende o que você está fazendo. É uma inteligência artificial, exatamente. Só que às vezes, obviamente, eu acho que ela mais vai falhar do que vai acertar, pelo menos no início, tá bom? Depois ela vai se adequando, mas nunca vai substituir aquilo que... De repente, naquilo você não queria mover e justo aquilo ele move. Então, assim, gente, esse Clutter que tá aqui, ó, é uma atualização que ele fez, cadê? Aqui, ó. Nem apaguei a mensagem, tá até aqui. Só que para mim ele, teoricamente, não funcionou ainda, não deu tempo para ele funcionar, tá? Então ele vai sozinho fazer essa moção de e-mails, ele vai apagar os e-mails, ele vai aprender primeiro, ele não vai fazer de imediato. Ele está aprendendo, está no processo de aprendizado.
e essa inteligência artificial, com o tempo, só que ele mostra para você, tá? Depois que ele move, ele mostra. Fica tranquilos que não vai, nossa, sumiu, cadê o e-mail que estava aqui, né? Não, fiquem tranquilos que ele vai falar, olha, o e-mail que estava aqui, eu movi para tal pasta. Ele vai dar uma mensagem para você. Então, isso, a princípio, não tem com que se preocupar. Bom, pessoal, vou deixar só na última tela aqui, para quem está online, pegar os links, inclusive, aí do blog, quem quiser acessar, tem um site também, Dicas e Truques Microsoft, para poder acessar todos os canais da Microsoft e baixar material, e aqui são os outros links da CompSoftware, ok? Agradeço muito a presença de vocês, dos presentes, das pessoas que estão online, e espero ter contribuído um pouquinho aí com aquilo que a gente às vezes usa no dia a dia bastante, né? Que é o Outlook, mas às vezes não tem todos esses assuntos assim de bate-pronto. Então, por favor, contem comigo, estou à disposição sempre que necessário. E às pessoas do online aí também, por favor, acesse o blog lá e pegue os materiais. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigadão.